Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 40, no verso 1, que nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu não tenho nem palavras para falar sobre esse devocional, e eu venho percebido que os meus devocionais eles são como se fosse um resumo daquilo que eu tenho aprendido recentemente. Então, quando o Senhor quer falar comigo acerca de paciência, eu passo pela experiência para mim sentir o que é a paciência. Quando Ele quer falar comigo a respeito de espera, a respeito de ter calma, a respeito de lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades, todos os meus problemas, Ele faz eu sentir na pele o que é isso. Então o Senhor me trouxe aqui hoje para falar sobre entregar. Mas não entregar pela metade, não entregar só nos momentos difíceis, não entregar só quando a gente não está aguentando mais. O Senhor, Ele veio falar comigo e com você hoje sobre entregar. Como é difícil a gente entregar. Quando a gente pega um problema nas nossas mãos e a gente se responsabiliza e a gente diz que a gente vai resolver ele, e chega um momento que a gente vê que a gente não vai conseguir resolver e a gente tem que entregar. A gente precisa confessar e a gente precisa dizer que a gente não tem força suficiente, a gente não tem requisitos suficientes para poder cumprir com aquilo, para poder resolver aquilo. Quantas vezes eu entreguei pela metade e depois eu quis retomar? Quantas vezes eu entreguei nas mãos do Senhor e fiquei constantemente me preocupando com aquilo porque eu não tinha entregado com o meu coração? E o Senhor falou comigo essa semana de que existem horas que a gente precisa entregar sem remediar. A gente precisa entregar sem querer ficar remendando aquilo que a gente entregou. A gente precisa querer entregar sem tomar das mãos de Jesus de volta. Quando eu disse que Ele era o meu amigo, eu estava querendo dizer que eu confiava nele. Porque a gente só chama de amigo aquele que a gente conhece, aquele que a gente confia, aquele que a gente tem intimidade. A gente não pode chamar alguém de amigo se a gente não conhece, se a gente não passou um momento juntos, se a gente não tem intimidade, se a gente não conhece intimamente. Então eu parei para pensar e falei: Jesus, se eu lhe chamo de amigo e de pai, então eu tenho que entregar situações na tua mão, porque eu confio em ti. Eu deposito a minha esperança e a minha confiança em ti. Mas a entrega nem sempre ela é fácil, principalmente para uma pessoa ansiosa como eu. A entrega ela exige muito de nós. É você estar passando por uma situação e você entregar nas mãos do Senhor e deixar os seus pensamentos de lado, deixar o seu medo de lado, deixar as coisas acontecerem naturalmente. A entrega é você descansar nos braços do Senhor e você dormir sem saber como vai ser o dia de amanhã, sem saber como você vai resolver o problema, sem saber o que vai acontecer. Isso é entregar. Existem vários tipos de entrega, várias situações que exigem a entrega e vários momentos em que a gente vai se perguntar se a gente tem entregado ao Senhor ou se a gente tem trazido somente para nós mesmos. Porque quando a gente se responsabiliza do problema e diz que a gente consegue, que a gente pode, que a gente não precisa de outra pessoa, e quando a gente quer carregar os fardos pesados só pra gente, a gente está dizendo que a gente não depende de Jesus. Então eu me ajoelhei e eu falei assim: Jesus, eu não quero ser independente dos meus problemas. Eu não quero ser independente em todas as situações, porque eu me sinto sozinha em certos momentos. E o Senhor falou comigo que eu precisava entregar e esperar com paciência no Senhor. Porque Ele se inclinaria para mim e ouviria minha voz.
Mas quando o Senhor diz que vai ouvir as nossas vozes, não significa que Ele vai responder no mesmo momento, que Ele vai dar uma resposta nítida pra gente, diretamente pra gente. Esperar com paciência no Senhor é quando você se derrama nos pés dEle, você ora e você diz que você vai entregar, mesmo com medo, mesmo com aflições, mesmo com ansiedade, porque você sabe que em algum momento, enquanto você estiver batendo na porta do céu, o Senhor Jesus vai abrir e Ele vai dizer que Ele te ouviu. E não existe mais nada gratificante do que isso. Não existe nada nesse mundo que seja mais gratificante, mais aliviante, mais maravilhoso do que quando você compreende que Jesus, Ele ouviu o seu clamor. E você sabe que Ele ouviu quando a sua mente fica em paz. Quando você vê que a situação, ela parece não ser tão ruim quanto você pensou. Porque você entende que o Senhor Jesus, Ele ouviu o seu clamor. Ele se virou para você e Ele ouviu a sua voz. E isso exige persistência, isso exige perseverança, isso exige fé de nós. Muitas vezes a gente não tem fé e o nosso clamor, ele parece não passar nem daqui da voz, nem daquilo que saiu daqui de dentro. Mas é nesse momento, quando você se derrama na presença do Senhor, e você deixa as lágrimas falarem por você, que o Senhor Jesus ouviu a sua voz. Esperar com paciência pelo Senhor é quando você deleita as suas ansiedades no Espírito Santo, para que Ele envie até Jesus as suas petições, os seus problemas e as suas necessidades. E para ser sincera com vocês, eu não tinha nem o que escrever hoje no meu devocional. Porque existem momentos em que a gente entrega e a gente fica na total dependência de Jesus, sem saber o que vai dizer, sem saber o que vai fazer e como vai fazer, de que forma vai fazer. Mas esse é o momento em que a gente mais aprende. E eu escrevi que por mais que eu passe pelas lutas e pelas batalhas, porque elas chegam em um momento da nossa vida e elas são necessárias para que a gente cresça, eu vou me lembrar disso como os melhores momentos da minha vida um dia. Daqui a 20, 30 anos, quando eu tiver mais velha, ou até mesmo nos meus últimos dias de vida, eu vou me lembrar desses dias e desses devocionais, eu vou me lembrar especialmente desse vídeo, que foi a época que o Senhor mais me ensinou, a época que o Senhor mais me moldou. Então a palavra que eu tenho para dizer para você hoje é: entregue sem remediar. Entregue sem esperar o que vai acontecer. Entregue tudo de si. Eu sei que às vezes você pode pensar que você não tem nada para entregar, mas entregue aquilo que você possui. Entregue aquilo que ainda existe dentro da sua alma, porque eu sei que existe. Entregue naquele louvor, naquela oração, naquele jejum, naquela última lágrima, naquela última gota, naquele último suspiro. Essa é a entrega mais pura e profunda que você tem dentro de você. E automaticamente, quando você faz isso, você está esperando no Senhor. E quando você espera, Ele se inclina para você e Ele ouve o seu clamor. E Ele te salva dos seus temores. O Senhor se compadece da sua alma. O Senhor se compadece das suas lágrimas, o Senhor se compadece da sua dor e da sua aflição. Ele se compadece da sua solidão, Ele se compadece dos momentos mais difíceis da sua vida, porque Ele não se esquece de você. Entregue inteiramente ao Senhor, sem remediar, sem tomar de volta, sem lembrar. Só entregue. E o Senhor vai se inclinar para você hoje e ouvir o seu clamor. E ouvir a sua voz, e ouvir as suas lágrimas, e ouvir as suas necessidades. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.